Olá pessoal, eu sou a Gabi e hoje vamos falar sobre o modelo biológico de Erich Lenenberg. Vamos conhecer um pouco da sua bibliografia? Erich Lenenberg viveu entre os anos de 1921 a 1975. Foi um linguista, neurologista e psicólogo alemão-americano. Nascido em Düsseldorf, fugiu da perseguição nazista. Ele é conhecido por defender que a linguagem é uma capacidade biológica e inata, passando pelo Brasil antes de se estabelecer nos Estados Unidos. Formou-se em filosofia na Universidade de Chicago e fez seu doutorado em psicologia e relações sociais em Harvard. Lecionou em algumas universidades, como Harvard, Michigan e Cornell, integrando biologia e linguística em suas pesquisas. Oi pessoal, vamos falar sobre uma visão do modelo biológico de Erich Lenenberg. Ele defende a tese de que a aquisição da linguagem é uma capacidade inata e biológica determinada durante os primeiros anos de vida da criança, sendo um processo natural desde o nascimento até a puberdade, pois nessa fase o cérebro é mais receptivo a estímulos linguísticos. Os seus estudos foram muito importantes para a visão geral da aquisição da linguagem, e para confirmar sua tese ele usou evidências claras baseadas em casos reais. Conforme a imagem do lado, notamos que, utilizando o modelo biológico dele, aplicando ele no desenvolvimento, notamos que os bebês balbuciam tentando falar, por já terem uma predisposição biológica para aprender a fala. É como se o cérebro já viesse com um programa de fala, aguardando maturação, como passar de níveis em um jogo. Então, sabemos que a linguagem floresce naturalmente, assim como andar e sorrir, e há um momento ideal para aprender com mais facilidade. Passada essa fase, ainda é possível aprender, devido ao programinha que ainda está lá no cérebro, porém fica mais complexo, menos natural e menos instintivo. Olá pessoal, eu me chamo Ingrid, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o período crítico. O período crítico é uma janela específica durante o desenvolvimento humano. O conceito foi popularizado pelo linguista e neurologista Erich Lenenberg, em seu livro Fundamentos Biológicos da Linguagem. Lenenberg propôs que o período crítico para aquisição vai até o início da puberdade e coincide com mudanças na plasticidade cerebral e aumento da lateralização das funções cognitivas. Agora vamos falar sobre algumas características do período crítico. Durante este período, ambos os hemisférios cerebrais estão igualmente capacitados para a aquisição. A plasticidade cerebral é alta, permitindo maior capacidade de adaptação e reorganização neural. Após o período crítico, a lateralização cerebral aumenta, concentrando funções linguísticas predominantemente em um hemisfério, geralmente no hemisfério esquerdo, e a plasticidade diminui. O período crítico é um acontecimento natural que impõe uma janela de oportunidades para a aprendizagem eficaz da linguagem. O trabalho de Lenenberg moldou a compreensão sobre a aquisição de linguagem, destacando a interação entre desenvolvimento neurológico e o aprendizado. Olá pessoal, eu sou a Vanessa e hoje vou falar sobre as fases do período crítico segundo Lenenberg. A linguagem é uma capacidade biologicamente inata e é um período crítico, uma janela de tempo em que o cérebro está mais preparado para adquiri-la com fluência. Fase 1. Inicia-se por volta dos 2 anos. O cérebro é altamente receptivo à linguagem e a aquisição ocorre em ambos os hemisférios cerebrais. Fase 2. Fim da puberdade, cerca dos 13 anos.
A aprendizagem de uma nova língua se torna mais difícil. O processamento linguístico passa a ser concentrado no hemisfério esquerdo. Nessa fase, adultos têm mais dificuldade em aquisição de novas línguas, devido à plasticidade reduzida. Facilidade em aquisição ocorre apenas no período inicial, onde a plasticidade cerebral e a lateralização estão em desenvolvimento. Conclusão: o desenvolvimento linguístico acompanha o desenvolvimento cerebral, sendo mais eficaz antes do período crítico. Olá pessoal, eu sou a Ana e eu vou falar sobre os exemplos de período crítico na aquisição. Casos de privação linguística na primeira língua. É o caso da Jenny. Descoberta aos 13 anos de idade, Jenny havia sido mantida em isolamento severo, sem exposição à linguagem. Embora tenha recebido terapia intensiva após resgate, ela nunca conseguiu desenvolver plenamente as regras gramaticais e sintáticas. Crianças selvagens ou isolados. É o caso semelhante ao de Jenny. Demonstram que, após a puberdade, o cérebro perde a plasticidade necessária para adquirir a linguagem de forma nativa e espontânea. Idade de exposição e proficiência. O indivíduo surdo que foram expostos à língua de sinais desde a primeira infância demonstram maior proficiência do que aqueles que foram expostos apenas aos 12 anos de idade. A aquisição da segunda língua, sotaque e pronúncia. Adultos que aprendem uma nova língua quase sempre mantêm algum sotaque, enquanto crianças têm maior facilidade de adquirir a fonologia da segunda língua. Competência gramatical. Adultos tendem a cometer mais erros gramaticais em construções complexas, o que sugere uma dificuldade maior da mesma forma que uma criança faz. Implante coclear. Idade do implante. O procedimento e a intervenção terapêutica ocorrem nos primeiros anos de vida. Atrasos no desenvolvimento, crianças que recebem o implante após a puberdade apresentam dificuldades na aquisição da língua, o que destaca a importância dos estímulos sensoriais dentro do período crítico. E aí, meu nome é Arthur. Agora eu vou falar um pouco sobre como a aquisição de linguagem é influenciada por diversos fundamentos biológicos propostos por Eric Lenenberg. Um outro embasamento utilizado por Eric Lenenberg é justamente um processo conhecido como lateralização. Lenenberg propôs que a linguagem é facilmente adquirida, porém só até os 18 meses de idade. E, justamente após a puberdade, essa aquisição se tornaria muito difícil, por conta justamente do processo de maturação cerebral. Eric Lenenberg se baseou na sua teoria analisando alguns casos de pessoas que foram criadas longe de civilização, normalmente por animais, e nunca desenvolveram a fala. Um outro embasamento utilizado por Eric Lenenberg é justamente um processo conhecido como lateralização. No início do desenvolvimento da linguagem, os dois hemisférios cerebrais trabalham alinhados no processo de linguagem. Porém, na puberdade, o hemisfério esquerdo passa por um processo de especialização, assim somente ele trabalhando para esta função. Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Fernandes e estarei falando sobre o inatismo segundo Chomsky e Eric. Aqui a referência é a teoria linguística de Noam Chomsky, que propôs que a capacidade de aprender a linguagem é inata, ou seja, ela já vem programada no cérebro humano desde o nascimento. Eric, então, nesse contexto, segue a mesma linha de pensamento do Chomsky. Ele acredita que a linguagem não é algo que simplesmente se aprende por tentativa e erro, como um comportamento condicionado, mas que existe uma predisposição genética, algo que já está presente no ser humano desde o início da vida. Então, teremos a interação entre a genética e a maturação.
o Eric ele vai complementar a teoria de Chomsky com a ideia de que a linguagem não depende apenas da genética, mas também da maturação do sistema nervoso e da exposição a estímulos linguísticos. Isso significa que, embora tenhamos uma predisposição genética para aprender a linguagem, o ambiente em que a pessoa vive, como a exposição a sons, palavras e interações com outros seres humanos, tem um papel fundamental para que essa capacidade se desenvolva plenamente. Olá pessoal, eu sou a Maria e hoje eu vou explicar sobre a conclusão da teoria de Erich Lenenberg. Erich Lenenberg foi um linguista que propôs a hipótese da idade crítica para a aquisição de linguagem, argumentando que existe uma janela de tempo ideal na infância para o aprendizado linguístico. Lenenberg defendia que a linguagem tinha uma base biológica inata, ou seja, que o ser humano nasce com uma predisposição natural. Ele também defende a importância do desenvolvimento neurológico e as diferenças entre a linguagem adquirida na infância e na fase adulta. Então, em resumo, ele contribuiu muito para a compreensão do desenvolvimento da linguagem e do cérebro humano, e ainda sendo contra o behaviorismo, que defende que a linguagem é aprendida por estímulo e resposta. Já Lenenberg, que a linguagem é inata e depende do desenvolvimento neurológico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Até logo!